Então, dando sequência aqui para mais uma aula, nós vamos falar agora sobre consequências que não é castigo. A consequência que não é castigo, mas sim formação de caráter. Meu amigo, muita gente confunde castigo com consequência. Lembrando que muitas vezes, quando eu estou falando de consequência aqui, ele é um termo meio pejorativo, né? Quando a gente fala de consequência, parece que assim, você pecou, vai pro inferno, é uma consequência, sabe assim? E quando eu falo de consequências, são consequências boas também. Atitudes boas trazem consequências boas. Então muita gente confunde castigo com consequência, mas não sabem que elas são bem diferentes. O castigo vem da raiva, né? Que raiva, vou te pôr de castigo porque você não fez isso, desgraçado, moleque desobediente. A consequência já vem do compromisso com o crescimento. E o mais importante, uma consequência bem aplicada educa o cérebro a entender a causa e efeito. E isso é essencial para a formação da responsabilidade. Uma habilidade emocional. Uma habilidade emocional que o seu filho vai levar para o resto da sua vida é justamente a responsabilidade. E aqui o segredo não é ser duro, é ter consistência coerente, né? Então, não se emocione demais na hora de aplicar, não brigue, apenas aplique o que foi combinado na aula anterior. Nós combinamos e agora nós estamos vendo que consequência não é castigo. O que a psicologia ensina para nós a respeito disso? A psicologia comportamental nos mostra que comportamento humano ele é moldado por esforço e consequência. Mas atenção, calma. A consequência eficaz precisa seguir alguns princípios, sendo, segundo a teoria da aprendizagem de B.F. Skinner, os estudos modernos em neurociência ele deve ser imediato, ou seja, quanto mais próxima do comportamento, mais efetiva. Ele deve ser proporcional, nunca exagerada ou humilhante, e deve ser relacionada diretamente à ação. E o mais importante, deve ter sido comunicada com antecedência. Não vai pegar o seu adolescente de supetão, fez errado agora. Não, isso não vai dar certo. Mas fazendo por imediato, proporcional e relacionado à ação, isso ativa o cérebro do adolescente à sensação de que existe justiça e previsibilidade, ou seja, coisas previstas. Dois elementos que conduzem o comportamento de oposição. Você começou a entender por que o seu adolescente às vezes ele parece ser do contra? Porque talvez está faltando ele entender que teve um combinado e que se não fizer isso tem uma consequência. Ou então se cumpriu, tem a consequência. Só que isso é a previsibilidade. Eu previ que isso pode acontecer. E aí na cabeça do adolescente faz sentido. Ele vai começar a deixar de ser tão negativista, a dizer que você não fala as coisas e eu, coitadinho. Não, ele já sabia. Aí você pode falar. Aí sim você pode falar, para com mimimi, porque já estava combinado. Nem vem com historinha do nosso termo, da nossa época. Não vem com historinha para boi dormir, que isso aí não pega comigo, que nós já tínhamos combinado. Então, como é que era as formas antigas de castigo, né, no modelo antigo, e as consequências no modelo atual? Antes era assim, né? Você não lavou a louça? Então tá de castigo sem sair por um mês. E cala a boca, fica aí. Isso gerava raiva no adolescente e a quebra de vínculo. E leva o adolescente a pensar, né? Isso é muito injusto. Meu pai quer só saber de me controlar. Hoje, com responsabilidade emocional, o tom é outro, pai. Presta atenção, talvez você esteja só gritando demais com seu filho e tem que mudar um pouco a ótica. Vamos tentar mudar um pouquinho? Você vai falar assim, filho, a gente tinha um combinado, não tinha? Se não cumprir, você perde o privilégio relacionado a isso. E aí você fala o que é. Pronto. Ele já está esperto que ele tem que cumprir aquele combinado, senão ele vai perder. Aí ele descumpriu. Você falou, nem precisa falar nada, certo? Você descumpriu. E o que que era o combinado? Qual que era a previsibilidade? Pronto, acabou. Então ele não vai ser pego de supetão. Ele que descumpriu. Então você começa a ensinar seu adolescente a seguir regras. Você não precisa gritar, não precisa ameaçar, não precisa ficar brigando. Você precisa cumprir o que foi combinado. Isso mostra força e equilíbrio. Então, tá aí os três passos para que você possa
colocar em prática. Já anota e vamos colocar em prática ainda hoje, hein, pai? Vamos lá, tô esperando, hein? Ó, defina com antecedência a consequência proporcional para cada regra. Eu explico. Exemplo: quebrou o combinado do horário? Fica sem sair no final de semana. 2 horas a menos de celular. Pronto. Regras, combinados e consequências. Outra, consequências lógicas, tá? E, assim, sem ser muito punitiva. Por exemplo, a consequência, ela deve estar ligada ao ato. Consequência, aquele ato. Se o adolescente chegou depois do combinado, a consequência pode ser ter que voltar mais cedo das próximas vezes. Um exemplo. A ideia é ensinar responsabilidade e não causar sofrimento, tá? Presta muita atenção nisso. E um terceiro passo legal que você pode aplicar: aplique sem discurso longo, nem discussão. Apenas diga: lembra do que combinamos? Agora estamos aplicando. Pronto. Só que você seja firme, tá? Ah, pai, mas só hoje, eu prometo. Não. Nós combinamos, você não cumpriu. Se você abrir mão uma vezinha só, é toda a brecha que seu filho precisava para entender que você vai se tornar um pai banana, uma mãe banana. Abriu mão, você já era. Então seja firme diante da resistência emocional, da manipulação emocional que ele vai querer fazer contigo. Isso mostra que a sua palavra tem valor e que ele precisa disso para se sentir seguro. O adolescente precisa disso. Ele precisa sentir que você tem firmeza. Ele vai saber que você é firme em todas as áreas da vida, inclusive na educação dele. Então, o que mais educa um filho não é o que você sente por ele, é o que você faz com que ele sente. Com que ele se sente. Desculpa, baguncei um pouquinho. O que mais educa um filho não é o que você sente por ele, é o que você faz, o que sente. Entendeu? Quando você aplica consistências com firmeza e respeito, você ensina seu filho a responsabilizar pelas escolhas dele. Isso é caráter sendo moldado. É você o escultor dessa construção, tá bom? Então é isso aí. Então já dá uma pausa aqui, anota esses 3 passos e bora colocar em prática. E eu te vejo então na próxima aula.